esses versículos que nós acabamos de ler, foi o momento ao qual Israel estava em decadência espiritual. Israel estava afastado verdadeiramente da espiritualidade de Deus. O povo de Israel estava vivendo uma vida independente espiritualmente. Israel, ele muitas das vezes ia para a casa de Deus, cultuava a Deus nos dias do profeta Isaías, mas o coração deste povo estava longe da vontade de Deus, longe dos princípios, dos estatutos de Deus. E Deus então levanta este homem, Isaías, este homem que ele foi filho do homem chamado Amós. Ele viveu nos dias de Uzias, e ele estava na casa do Senhor, juntamente com o rei Uzias, e ali ele começou a contemplar a glória de Deus, e começou a ter visão ou visões do céu, e começou a olhar e ver os anjos, serafins cantando, gloriando, exaltando a Deus, e a glória de Deus envolveu todo aquele lugar, e ele começou a ficar com medo, a assustar, a temer, porque ele começou a contemplar aquela visão, e ele olhando na qualidade de ser humano que ele estava, ele deparou que o estado que era o povo de Israel pecaminoso, ele também estava enquadrado dentro deste povo, dentro desse pecado. E quando ele começou então a ver e olhar aquelas maravilhas de Deus, ele começou então a olhar para si e viu que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, e que ele também era um homem de lábios impuros. E ele começou a entender e perceber que ele iria morrer, porque ele começou a contemplar a glória de Deus. Mas Deus, naquele instante, naquele momento, estava na realidade fazendo uma convocação ao profeta Isaías para uma grande obra. E Isaías, entendendo aquele mistério, ele disse: olha, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, faz a tua vontade, eu estou aqui para fazer o que eu querer. Então, desde então, Deus então começou a usar o profeta Isaías para levar a palavra, a mensagem ao povo de Israel, porque sempre quando o povo de Israel estava andando com Deus, caminhando na vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus, isso agradava a Deus. Mas quando o povo tinha essa decadência, esse declínio espiritual, Deus suscitava profetas, homens, para alertar, despertar, avisar ao povo de Israel do mau caminho que ele estava. E quando nós olhamos no versículo qual nós acabamos de ler, o profeta, ele vendo toda aquela situação que o povo estava, para os irmãos entenderem melhor, o povo de Israel estava num momento da sua vida que ele estava aparentemente servindo a Deus, aparentemente eles estavam buscando a face de Deus, a face do Senhor, mas era só de aparência, era só a presença corporal, mas o seu sentimento, as suas emoções, os seus desejos, os seus anseios estavam longe da presença de Deus. E eles começaram então a sofrer, a padecer, porque eles começaram então a perguntar para Deus. No versículo 2 do capítulo 58 que nós lemos, porque no capítulo 58, versículo 1, Deus falou: olha, Isaías, você vai lá no povo e adverte aquele povo, fala para eles. E no versículo 2 e juntamente com 3, o povo então começa a interrogar a Deus, a falar com Deus por que estava aquelas coisas acontecendo. No versículo do 1 ao 3, eles estavam dizendo: por que o Senhor não responde? Por que nós oramos a Deus
porque nós buscamos, nós vamos na casa de Deus, fazemos campanhas, vamos para o monte, né? Vemos, participamos das campanhas de quinta-feira, 7 de quinta-feira, nos trabalhos, nas tardes da bênção, e o Senhor não responde. E eles estavam indagando a Deus, porque Deus não contemplava tudo aquilo, mas sabiam que o seu coração verdadeiramente não estava ligado a Deus. Então Deus apenas via, apenas ouvia. No capítulo 58, versículo 1 a 3 diz: o Senhor não responde. Por que o Senhor não responde? E isso ficava latejando em seus corações, em seus pensamentos, porque eles buscavam e Deus não respondia às preces, às orações daquele povo. E no versículo 8 e versículo 9, eles também têm outra pergunta que eles falam para Deus: por que não sentimos mais as manifestações de Deus em nossa vida? Porque nós não vimos mais o mover de Deus em nossas vidas. Em outras palavras, porque não sentimos mais o mover de Deus dentro do meu coração, dentro do meu ser. Eu já não me sinto, eu não lacrimejeiam meus olhos, não tenho sentido de sentir aquele desejo de chorar, de sentir a graça de Deus, porque eu não consigo mais sentir a presença de Deus, a manifestação de Deus em minha vida. O povo de Israel ficava, perguntando isso para Deus: por quê? Que eu também vou na sua casa, eu participo, eu dou dízimo, dou oferta, eu estou presente em todos os trabalhos, mas eu não sinto isso, eu não sinto como outrora eu sentia. Ao entrar por aquela porta, algo já me arrepiava, aquilo que estava triste dentro do meu ser, a minha vida sentimental, emocional, estava para baixo. Mas ao entrar por aquela porta outrora, aquilo lá começava a se apagar, porque uma luz divina, a graça de Deus, ela tomava conta do meu ser e eu sentia a presença de Deus. Mas hoje eu não sinto mais. Eu entro na casa, participo do culto, levanto a mão, saldo os irmãos, participo do grupo, mas eu não sinto mais a presença de Deus. É Israel que estava falando isso com Deus, perguntando para Deus por que eles não conseguiam mais sentir a manifestação de Deus. E no versículo 10 e no versículo 11, ele pergunta também mais outra pergunta para Deus: por que deixou de atuar e não vemos mais os seus milagres? É outra pergunta no capítulo 58, versículo 10, versículo 11. Ele interroga ou pergunta para Deus porque eles não conseguem mais ver os milagres que muitos contavam, nossos pais contavam, que Deus operava milagre. E parece que eu começo a ver, irmão, nos tempos ao qual o profeta estava levando esta palavra ao povo de Israel, parece que eu começo a contemplar o olhar dele como se fosse nos dias de hoje. Às vezes vemos pessoas, às vezes nós mesmos, nós viemos para a casa de Deus e também temos esses mesmos questionamentos, essas mesmas perguntas. Participamos do culto, somos ofertantes, participamos dos trabalhos, estamos presentes, vestimos uma roupagem de crente, saudamos os irmãos, mas no fundo, quando nós saímos da casa de Deus e retornamos para o nosso lar, parece que as coisas não mudaram. Ela consegue vivenciar as mesmas coisas, como se desse uma sensação que ela não foi na casa de Deus, na casa de misericórdia, na casa de transformação, na casa de milagre, na casa de manifestação. Então fica essa sensação, e então aquilo ali atormentava o povo de Israel. E aí Deus levanta então este homem Isaías para falar ao povo o porquê que estava acontecendo isso.
Mas daí nós entramos no capítulo 59, e aí está a resposta para o capítulo 58, porque o Senhor diz assim, usando o profeta Isaías: porque a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, tampados, que não possa ouvir. Então aí também tinha uma outra questionamento: se o Senhor tem as mãos estendidas, abertas, lançadas à frente, por que Deus não faz alguma coisa? Porque a mão do Senhor não realiza, não faz um milagre, não opera esta maravilha, essa manifestação, se a mão do Senhor ela não está encolhida, mas sim está estendida. Porque quando nós começamos a olhar e ver no versículo 50, capítulo 59, versículo 2, vai responder com mais clareza essa pergunta do versículo 1. Mas antes de nós entrar no versículo 2, primeiro eu quero me atentar para o capítulo 59, o versículo 1, dizendo que a mão do Senhor ela não está encolhida. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós olhamos e vemos no versículo 1 do 59, e expressa dessa maneira, é gostoso de a gente parar e meditar: a mão do Senhor, não é a mão do prefeito, não é a mão do presidente, não é a mão do governador, não é a mão do ser humano, não é a mão do Papa, não é a mão do anjo, não é a mão do ser humano, não é a mão dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores da cidade, mas diz a mão do Senhor. Aleluia. Porque quando a mão do Senhor ela está estendida, algo maravilhoso e concreto faz, realiza. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o livro de Gênesis, que tudo Deus formou, criou pela sua palavra. Aleluia. Mas quando Ele pegou o homem, o barro, e formou o homem, então Ele formou usando as suas mãos, porque a sua mão tem todo o poder, uma mão poderosa. Então é isso que nós devemos acreditar, crer, que quando Deus Ele põe a mão, as coisas transformam, as coisas mudam. E aí o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer para você, talvez você está vivendo esses mesmos questionamentos que o povo de Israel estava questionando, mas eu venho reprisar ao seu coração que o Senhor Ele está com a mão estendida para você. Aleluia. Que o Senhor Ele, por mais que você é errante, você peca, você falha, por mais que você tenta e se esforça para melhorar, o Senhor Ele está sempre com a mão estendida para a sua vida. E foi assim nos dias de Jesus, quando Jesus ficou sabendo que a sogra de Pedro estava enferma, doente, e foi até a casa da sogra de Pedro e viu ela ali acamada, com febre, doente, colocou as mãos sobre ela e restaurou a saúde daquela mulher. Foi pela mão, que quando nós começamos a olhar a mão do Senhor, nós contemplamos a mão, e nós começamos a olhar, observar que a mão, ela é um membro muito importante na vida do homem e da mulher. Imagina um homem e uma mulher sem a mão, né? A mão é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, porque o médico, para fazer uma cirurgia, né, ele precisa com delicadeza, com precisão, com cuidado, fazer aquela operação naquele paciente, porque a sua mão é o instrumento mais importante que está em sua frente. Um pedreiro, uma costureira, ela se apropria dessa ferramenta, porque é importante para o manuseio daquilo que ela vai exercer, é a mão. Então nós vemos que a mão do Senhor,
ela é maravilhosa. A Bíblia vai nos contar de um homem, um leproso, que ele foi até Jesus, e ele enfrentou muitas barreiras, muitas desavenças, porque além de ser um leproso, ele não podia chegar perto de ninguém, mas ele foi até Jesus, e Jesus, chegando-se perto dele, colocou a mão sobre ele, e ele ficou limpo daquela lepra. Aleluia. E eu quero mostrar aqui para vocês que a mão do Senhor, ela é poderosa, tem todo o poder. Ela pode mudar a sua situação, o seu quadro. Ele pode fazer tudo novo para você, pela sua mão. Aleluia. Então eu comecei a vasculhar a Bíblia Sagrada e ver várias passagens bíblicas, que onde o Senhor usou a mão. Uma mulher encurvada, 18 anos, se não falha a memória, olhando para baixo, não conseguia olhar para cima, e vivia aquela vida dia após dia, olhando para baixo. Mas um dia ela foi para a sinagoga, e quem estava ministrando naquele dia era Jesus de Nazaré, e ela entrou naquele templo, naquele lugar, porque ela queria ouvir uma palavra, e era no sábado, e ela tinha muitas razões. É importante isso você saber, ela tinha muitas razões para não ir naquele culto no sábado, porque os judeus, eles pregavam que não era lícito curar no sábado. Então aquela mulher tinha muitas razões de dizer: hoje é sábado mesmo, hoje com toda certeza eu não vou receber a cura, milagre nenhum. Mas mesmo sabendo que era um sábado, e vamos contemplar, imaginar ela na sexta-feira, preparando as coisas para ir na sinagoga no sábado, encurvada: amanhã eu quero ir lá na casa do Senhor, eu quero ouvir a palavra do Senhor, não me importa se vai ter milagre ou não vai ter, mas eu quero ouvir a palavra de Jesus. E foi justamente naquele sábado que o Senhor olhou para ela e chamou ela. Aleluia. E a chamou para frente, e ela veio com toda aquela dificuldade. O Senhor colocou a mão sobre ela, impeliu aquele espírito de enfermidade que estava sobre ela, restaurou aquela vida, colocando as mãos sobre ela. Então o que eu quero dizer para você nesta noite, para o seu problema, para aquilo que você acha que não dá certo, que é impossível, se o Senhor colocar as mãos sobre isso, o Senhor faz maravilha na sua vida. Então eu comecei a olhar que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Eu vou correr. E nem os seus ouvidos tampados, que não possa ouvir. Nem os ouvidos, que é outro órgão muito importante para o ser humano, de poder ouvir, de poder saber o que se passa em volta apenas pelo seu ouvido. E o Senhor mostra aqui para nós que Ele não está tampado, Ele não está gravado, que Ele não possa ouvir as suas orações. Talvez você ora, talvez você busca, o Senhor Ele contempla, Ele ouve, e o Senhor Ele não responde, e você às vezes fica abatido, abatida, e não compreende, não entende, e busca o Senhor, entristece às vezes, mas o Senhor, Ele diz que há tempo para todas as coisas. Às vezes Deus Ele permite situações, escuta isso, às vezes Deus permite situações, circunstâncias na sua vida, é para te preparar, é para te ajudar, é para te ensinar. E se Ele preparar ou fazer na hora que você achar que deve, você não vai saber lidar com aquilo que você quer. E às vezes Deus só passa a ouvir no momento certo, na hora certa, Deus Ele vai realizar. Os meus ouvidos não estão tapados, que não possa ouvir. Vou ler aqui, né? Versículo 2, gravado: que não possa ouvir.
E o 2 ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas as vossas iniquidades faz divisão, faz separação entre vós e o vosso Deus. Então essa é a resposta precisa para o capítulo 58, e não a resposta do primeiro versículo. Por que que Deus não respondia a Israel? Por que que Deus não manifestava a presença na vida dos homens nos seus dias? Por que que Deus não operava milagre no meio do povo de Israel? Porque Deus já sabia que as iniquidades deles já eram muito grandes diante dos olhos de Deus, e Deus só ficava contemplando, olhando e vendo toda a iniquidade, todo o pecado. E eles vinham para a casa de Deus, né, fazer os seus cultos, fazer as suas apresentações, como se Deus não estivesse olhando, como Deus não estivesse vigiando. E aí ele queria a bênção da parte de Deus, mas só que as suas iniquidades, os seus pecados, as suas transgressões, eles não se corrigiam, eles não se aprumavam, não se endireitavam. Então por esse motivo que Deus não atendia às suas orações. Meu irmão, minha irmã, é sério isso aqui. Às vezes nós aqui não alcançamos uma vida espiritual com Deus, porque nós só buscamos a Deus quando precisamos de algo da parte de Deus. Às vezes Deus não realiza ou manifesta de uma forma maravilhosa em nossa família, porque muitas das vezes nós não se entregamos por inteiro a Deus, e Deus começa só a olhar e ver: olha, o meu servo, minha serva vai para minha casa, faz tudo na minha casa, mas na realidade, saindo da minha casa, ele não tem uma vida justa, uma vida reta. E Deus quer que nós olhamos para dentro de nós e tomamos uma posição de hoje diante, para nós vivermos uma vida íntima com Deus, uma vida verdadeiramente com Deus. Eu quero dizer para você, igreja, você não pode ficar do jeito que você está. Você não pode dar continuidade na sua vida do jeito que você está, andando dos seus próprios jeitos, da sua própria forma. Você não era assim. Você não era assim. Você está se deixando se levar pelo os dias modernos de hoje, levando a vida numa boa, né? As coisas acontecendo, você fazendo, virando o rosto para as coisas, não suportando, não ligando. Mas Deus me traz aqui para dizer para você: você não pode continuar do jeito que você está. Você precisa aprumar, você precisa voltar, tomar a cruz, renunciar aquilo que você tinha renunciado atrás, e você pegou de novo e jogou em cima de você, e está sendo pesada, e Deus tem olhado, e você está andando como se nada tivesse acontecendo, mas nós às vezes não estamos verdadeiramente na presença de Deus. Iniquidade, porque as vossas iniquidades, sabe o que é iniquidade? Por isso que Deus ele não atentava para a oração do povo. O Senhor, nós fazemos jejum, você viu no versículo 58, capítulo, né? Nós fazemos jejum, oração, mas o Senhor não responde, né? Nós nos entregamos, nós se derramamos, nós fizemos aquela apresentação diante
das pessoas, dos outros, e parece tão bonito, até emociona a gente, mas Deus, olhando para o coração, Ele sabe que não é. E as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, sabe o que é iniquidade? É de assustar, é de assustar, é desrespeito, negação das leis e dos mandamentos de Deus. Desrespeitar, sabe o que é? Você ouviu uma palavra, ouviu um culto ter uma palavra, e a palavra falou com você, você entendeu a mensagem, foi bem transparente, clara, mas você apenas vira as costas, não liga, rejeita, não acata, né? Não aplica na sua vida, então você está desrespeitando a palavra de Deus. Ouve, mas não acata, desrespeita, nega-se as leis, ouve a lei. Mesma coisa, você está andando na rua, tem um semáforo, tem as leis de trânsito, você desrespeita o sinal vermelho, você ultrapassa, você desrespeitou. É isso que o texto está dizendo. Não respeita as leis e nem os mandamentos de Deus, desrespeita. Uma vez eu contei aqui do jovem, ele estava conversando do outro lado da rua com um grupinho de rapaz. O pai simples saiu no portão e falou: filho, sai do meio dessa roda aí, vem para cá, essas amizades não é boa para você não, vem para cá. Mas o filho olhou para os amigos, e para não ficar mal na foto, ofendido ou diferente dos amigos, foi lá no pai e lascou uma mão, um tapa na cara do pai. O pai simplesmente abaixou o rosto, entrou para dentro de casa. Passou-se alguns dias, o filho dele estava andando no carro, o carro ralou no muro, e o braço dele estava para o lado de fora. O muro arrancou o braço que deu tapa na cara do pai, porque não acatou, desrespeitou a lei, o mandamento do Senhor. E é por isso que muitas das vezes Deus não responde, Deus não acata, porque precisamos nós aprumar, tomar uma decisão, sairmos de cima do muro e falar: a partir de hoje eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero servir o Senhor, né? Eu quero me reunir na mesa da minha casa com meus filhos, eu quero fazer a oração do almoço, eu quero fazer a oração da janta, eu quero sentar na cama e orar, eu quero de manhã também fazer a oração do dia, eu quero ter o hábito de abrir a Bíblia. Se eu estiver falando errado, se não for de Deus o que eu estou falando, você pode pôr a minha vida diante de Deus. Você não era assim, você está assim, você não liga mais as coisas de Deus, você não lê mais a Bíblia, não tem reverência, não tem mais reverência, não tem o hábito de reunir na mesa de casa, nem para fazer o básico do básico. Então, na realidade, você olha para dentro de você, e nós olhamos para dentro de nós, nós vemos em nós mesmos que estamos distante da vontade de Deus. Mas eu não vim aqui para agredir você não, eu só quero abrir o seu coração para você enxergar você dentro de você. Sou falho que nem você, eu preciso da mesma misericórdia que você. O mesmo sangue que foi derramado é o mesmo seu, não tem diferença o meu. Eu tenho o meu compromisso com Deus, da mesma forma que você tem seu compromisso, os afazeres perante Deus, nós temos tudo igual, mas é uma questão de individualismo, cada um faz a sua parte. E as vossas iniquidades,
fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação, eu vou até 8h30, tá, pastor? Separação entre vós e o vosso Deus. Separar. Você já imaginou separar? Uma separação. Você chegar assim diante de Deus e Deus fala assim para você: ó, vou separar você, vai para a esquerda, viu? Esse aqui vai para a direita, mas você vai para a esquerda. Você vai fazer vai levar um currículo para uma empresa, e a empresa olha para você e já separa: ó, você vai para aquele grupo ali, ó. E quando você olha naquele grupo, seu intelecto já olha e fala: aí, estou fora. Você está descartado, está separado. Você imagina, Adão e Eva estavam no jardim do Éden, vivendo das delícias, das maravilhas, e eles foram tirados o prazer deles, foram separados, eles tirados de viver no jardim do Éden. Você imagina a tristeza, a agonia daquele casal por ter separado eles da bênção ao qual eles estavam. A separação. A pior coisa do ser humano é quando o homem e a mulher descobrem que ele não faz mais parte desta vontade de Deus. As coisas acontecem tudo na vida do outro, na vida da outra, e na vida dele não acontece, dela não acontece. Você já começa: ó, Deus está separando. E Deus separa. Deus não é de divisão, mas tem coisa que Deus separa, tem coisa que Deus divide. Deus dividiu a luz e as trevas, a água, a terra, o sol, a lua. Então, quando você se sentir separado, às vezes, é momento de você refletir, né? Frisar e falar: Senhor, o Senhor está aqui comigo, Senhor. O que está acontecendo que eu já não consigo sentir esta presença, essa graça em minha vida? É momento de refletirmos na nossa vida. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Você reparou nessa frase? Entre vós e o vosso Deus, não é Deus e vós, não. Entre vós e o vosso Deus. Sansão, ele estava assim. Sansão, ele é um homem usado por Deus, né? Matava os filisteus, lutava, conquistava. Mas um dia o Senhor afastou-se dele, separou-se dele. Quando ele deu por si, que ele foi contra os filisteus, descobriu que a presença de Deus não estava mais com ele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele errou, ele pecou, ele sabia, se ele deixasse aquele pecado fluir mais e mais, a cada dia mais, ele ia perder a presença de Deus. Mas ele se humilhou, se rasgou o seu coração na presença de Deus e orou no Salmo 55: não retire de mim o teu espírito, torna-me da alegria da sua salvação. É essa separação, que às vezes ela separa-se a vida do homem para com Deus. A pessoa, ela já não é mais a mesma, não tem contentamento, não tem alegria, não tem prazer, não tem felicidade. Davi sabia disso, né? Torna-me da alegria, é sinal que para ele não valeria nada se não fosse a presença de Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. É continuidade da resposta, porque Deus não atende às preces daquele povo, porque Deus olha e apenas vira o rosto. Quem já viu isso?
A gente chega em determinado lugar, a pessoa olha na gente, mas do nada ele vira o rosto. A gente fica sem direção, né? A gente fica meio perdido, a gente foi com a confiança que a pessoa vai dar a mão, vai cumprimentar, ou vai fazer assim com a sobrancelha, mas a pessoa simplesmente olha para você e vira. Esconde o rosto, faz de conta que não te conhece. Anda na cidade, está lá na calçada, na mesma calçada, mas quando vê você, ele pula para a calçada de lá. É mais ou menos isso que Deus está fazendo, porque as vossas iniquidades e os vossos pecados têm afastado nós da presença de Deus. Mas nós viemos aqui nesta noite, não para nós sermos apedrejados, mas que nós viemos abrir a nossa mente para rever os nossos conceitos espirituais para com Deus, rever a nossa fé, se verdadeiramente nós estamos servindo a Deus, ou nós só vemos para a casa de Deus em tempo, ou se nós verdadeiramente um dia entregamos a nossa vida para com Deus, e verdadeiramente as pessoas que estão em volta de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas, na vizinhança, o vizinho, conhece você como verdadeiro servo de Deus, ou você está se enganando a vós mesmo. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer para você: olha, hoje é um momento de arrependimento, hoje é um momento que você põe a sua mão na consciência e diz assim: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais na tua presença, Senhor, eu preciso me entregar mais a ti, Senhor. Eu não sinto mais o calor do teu Espírito Santo, nem alegria, nem o contentamento, Senhor, da tua graça, eu já não sinto mais. Mas eu quero aqui nesta noite, Senhor meu Deus, renovar a aliança para contigo. Aleluia. Eu quero que nesta noite, Senhor, uma noite de domingo, primeiro dia da semana, eu quero já começar a semana diferente com o Senhor. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Põe as tuas mãos no seu coração. Talvez você tenha sido confrontado por esta palavra aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nesse lugar hoje, achou que ia achar uma palavra maleável, diferente, mas o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele quer cuidar de você. Da mesma forma que Deus permitiu que o povo de Israel sofresse, padecesse, porque Ele sabia que toda vez que Deus permitia a opressão sobre o povo de Israel, era uma maneira, um motivo ao qual o povo se achegasse a Deus. Então Deus trouxe eu aqui nesta noite, trazendo esta palavra para o seu coração, porque Ele quer que você realmente se chegue ao Senhor nesta noite. Eu quero convidar a banda aqui, em nome de Jesus, fazendo louvor, para a gente estar orando com os irmãos. A irmã Cibele, ela subiu, pode ser outra jovem, louvando, né? E você olha para dentro de você, você vê a partir de hoje um renovo na sua vida. Talvez você quebrou a aliança que um dia você fez com Deus, que nunca iria decepcionar ao Senhor, que nunca ia dar lado para outras coisas, que nunca você ia abandonar a fé. Mas os tempos foram passando, as coisas foram se apertando, né? O tempo foi esfriando a sua fé. Mas hoje chegou o momento de você decidir dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero mudança na minha vida, Senhor. Eu não posso ficar do jeito que eu estou, Senhor. Eu não posso continuar a minha vida do jeito que está, Senhor. Eu não posso entrar na sua casa, cantar os louvores,
se alegrar com os irmãos e não sentir verdadeiramente a presença sua em meu coração. Eu quero que a partir de hoje a minha casa também seja contagiada pela aliança que eu quero fazer com o Senhor aqui nessa noite. Eu quero ter um renovo na sua presença, Pai. Eu quero o Senhor me prostrar, me humilhar. Eu quero me arrepender. Arrependimento. Não aquele arrependimento de boca para fora. Não aquele arrependimento que na hora que você sair desta porta para lá, você esqueceu de tudo que foi feito aqui. Mas um arrependimento genuíno da alma, do coração. E Deus Ele vai fazer na sua vida, na sua casa. Talvez até na sua própria casa as coisas não estão andando bem, não estão funcionando bem. As coisas não estão como você queria que estivesse. Porque nós verdadeiramente esfriamos de estarmos na presença de Deus. Mas Deus preparou esta noite. Estamos aí entrando nessa semana. Estamos aí chegando no final do ano. E hoje marcou um encontro com você para você decidir: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Eu não quero mais viver de apresentação. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero compromisso com o Senhor. E eu tendo compromisso com o Senhor, a minha casa também tem compromisso contigo. Eu quero ser um instrumento na sua mão. E com toda certeza a minha família também vai se achegar a ti por a decisão que eu tomar, Senhor. Amém, Sibeli? Pode louvar. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se você sentir nesta noite que você ouviu a palavra do Senhor e você foi tocado no seu coração e você enxergou que é isso mesmo, irmão, é isso que eu preciso, é de renovo, é isso que eu preciso, Senhor. Eu quero convidar você aqui na frente, aqui nesta noite. Se você fizer um ato de fé, de coragem, aqui está o pastor, ele vai estar orando por você. Se de repente você estivesse acanhado, né? Sentir até mesmo humilhado, achando que é humilhação, mas Deus vai te exaltar. Se você tiver vindo aqui para frente e achar sozinho, eu me ajoelho junto com você e peço perdão, misericórdia a Deus, porque eu também preciso. Se você quiser nesta noite tomar essa decisão, Senhor, tomar essa decisão, talvez as coisas não andam certo na sua casa, na sua vida. Aleluia. Renova essa aliança do Senhor. É o que eu mais quero. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sempre está no pé. Se você sentiu a mensagem de Deus, Venha renovar esta noite a tua igreja. aleluia. Se você estiver acanhado, põe a mão no seu coração nessa noite e faça uma oração aonde você está. Fala com o Senhor, abre o teu coração para Ele. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você esteja um momento